Abra sua Bíblia aí, no livro de Bereshit. Que livro que é esse, pastor? É o livro da criação. Ficou mais fácil, né? Não ficou? É o livro do Gênesis. Bereshit. Livro da criação, capítulo 1. Nós vamos falar sobre uma família próspera. Vamos caminhar um pouco na Bíblia. Eu peço que você mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versículos, alguns textos. E nós vamos ver, digamos, uma forma de ação de Deus aqui no livro da criação, em Gênesis, que Deus mostra um padrão de como Ele age. E veja que interessante. Leia comigo e preste atenção para você entender. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 1. Vamos ler do verso 1 em diante, mas o foco agora vai ser no verso 3. Diz assim: no princípio, ou em princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Deixa eu só te situar. Eu sei que os cultos de quarta a gente tenta, pelo menos as minhas ministrações, as nossas na maioria, são ministrações muito educativas e nós sempre aplicamos a ensinar. Então preste bem atenção aqui, ó. Gênesis 1, versículo 1, Deus cria, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Agora veja o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que nós acreditamos que há entre Gênesis 1 para Gênesis 2? Um versículo para o outro. Existe um espaço de tempo que não é possível dizer quanto tempo há, ô Tiago, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, para Gênesis 1, versículo 2. Mas como assim, pastor? Em princípio, criou o Senhor Deus os céus e a terra, ponto final. Você acha que Deus criaria os céus e a terra sem forma e vazio? Não, porque tudo que Deus cria, Ele cria perfeito. Então, aqui existe o que é chamado de gap. Gênesis 1, verso 1, para Gênesis 1, verso 2, existe um largo espaço de tempo, e aconteceu algo nesse espaço de tempo, para que em Gênesis 1 e 2 a terra agora está sem forma e vazia. E o que é que acredita que aconteceu nesse espaço de tempo? De Gênesis 1, versículo 1, para Gênesis 1, versículo 2. Porque em princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Acredita-se que Deus cria a terra, e cria a terra perfeita. Porém, para Gênesis 1 e versículo 2, nesse espaço de tempo, entende que é o tempo em que Satanás promove rebelião, e ele é lançado sobre os ares, e ele vai causar esse caos na terra que Deus em princípio criou. Então o verso 2, do verso 1 para o verso 2, há uma ação destrutiva do que Deus tinha criado. Aí o verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Veja, o dia primeiro, o dia segundo e o dia terceiro, nós não sabemos quanto tempo duraram esses dias. O dia primeiro, o dia segundo e o dia terceiro não são dias de 24 horas. Esses dias duraram muito tempo. Não são dias de 24 horas. Aqui ainda não há sol. Deus criou a luz, mas Ele não formou os astros ainda. Aqui ainda não há lua. Portanto, aqui a hora ainda não é contada. Ainda está no Kairos de Deus e não no Cronos. O que é o Kairos, pastor? Kairos é o tempo eterno, é o tempo de Deus, onde não há tempo. O que é o Cronos, pastor? Cronos é de cronologia, é de tempo. É onde há o nosso cronômetro, o nosso tempo. Então, dia primeiro, dia segundo e dia terceiro não são dias de 24 horas. Deus, preste muita atenção, é lindo o que Deus faz. Deus, Ele prepara um cenário para então esse cenário que Ele preparou coroar com uma outra criação. Veja lá. No dia primeiro, Deus criou luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Agora veja no versículo 14 comigo. No 13 diz: e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. No 13 terminou o dia terceiro. Dia primeiro, dia segundo, dia terceiro não são dias de 24 horas. Agora no versículo 14 vai começar os dias de 24 horas, porque agora Ele vai fazer os luminares. Ó, primeiro Ele cria a luz. Primeiro Ele prepara o ambiente, para então colocar os governadores da luz e das trevas. Você está entendendo, amém ou não? Em Gênesis 1 e verso 3, ele disse: haja luz. E aí Ele fez separação da luz e das trevas. Agora veja o versículo 14. E disse Deus: haja luminares. Agora Ele vai criar os luminares. No dia primeiro, Ele preparou o cenário. E no dia quarto, Ele vai coroar com os luminares. Você está entendendo, amém ou não? Vamos lá. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Para que luminares? Para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Agora começa a contar 24 horas. Agora nós entramos no Cronos, porque até então é Kairos. E por isso, esse gap, Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2. E nós não sabemos. E aqui, queridos, está os dinossauros. Pastor, existiu dinossauro? Sim, está aqui nesse período de tempo. Em um outro momento, eu vou trazer isso mais profundo para vocês. Hoje não é o foco. Mas está aqui nesse período de tempo. Muitos acontecimentos nesse período de tempo aqui. Amém ou não? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim
foi e fez Deus os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, qual que é esse? O sol. E o luminar menor para governar a noite, qual que é esse? A lua. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do 4º dia. Então veja, ó, no primeiro dia ele faz a luz, no 4º dia ele coroa o primeiro. Eu queria ter uma lousa para fazer você entender um pouco melhor esse negócio aqui. Deus é maravilhoso, você não tem noção de como Deus é, de como esse livro, a Bíblia Sagrada, é extraordinário. Isso daqui, quem conhece o que é um candelabro? Já viu, né? Todos nós já vimos o que é o candelabro, né? Aquela peça que, tem como colocar uma foto de um candelabro aqui, Stephanie? É pequena. Traz aí, pode ser, vamos ver, tem a caneta? Alguém vai precisar segurar a luz. Primeiro dia, haja luz. No 4º dia, luminares. Esse dia vai manifestar esse dia. Completude da obra. Agora vamos lá. Gênesis do 6 ao 8, capítulo 1. No 5 diz, e foi o primeiro dia. Vamos no segundo dia. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. Nós não temos águas nas nuvens hoje, sim ou não? Essas águas, elas se misturavam todas. É isso que ele está dizendo. As águas estavam todos se comunicando. Agora ele começa a fazer separação. Água da expansão de cima, água da expansão de baixo. Ele está colocando as coisas no lugar. É isso que ele está fazendo. Ele disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Ele está separando as águas. Águas de cima, águas de baixo. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Você está vendo? Expansão em cima, expansão embaixo. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do 2º dia. Então no 2º dia ele está fazendo aqui a organização da expansão das águas. Amém ou não? Está compreendendo? Então ele está organizando as águas. Agora veja comigo, no versículo 20 ao 22 de Gênesis 1. Segundo dia, ele fez essa organização. Aí no versículo 20 e 21, ele disse Deus, produzam as águas. Primeiro ele faz separação, agora ele vai dizer, produzam as águas. Segundo dia, aqui é o 5º dia. Agora no 5º dia, ele vai coroar o 2º. Ou seja, o 2º ele prepara, o 5º ele coroa. Então vamos lá. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou
as grandes baleias e todo o réptil e alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves, e toda ave de asas conforme a espécie, e viu Deus que era bom. Então aqui no quinto dia, ele vai coroar o segundo dia. Ele não poderia ter feito no segundo, irmãos? Ora, ele fez separação das águas, mas Deus primeiro prepara o berço, para depois coroar. Então no primeiro dia ele faz separação das águas. No quinto dia, ele vai começar a dizer: haja peixes, haja aves, e ele vai começar a criar e fazer a coroação no quinto dia. A coroação do segundo. Agora vamos ver o terceiro dia. Gênesis, do versículo 9 em diante. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Agora ele vai fazer divisão das águas e da terra, porque até aqui as águas cobrem tudo. Agora ele vai colocar a terra, e lá em Jó, a Bíblia vai dizer que Deus deu. Eu não sei se você já pensou, acho que tem até música que fala sobre isso. Mas você já pensou que todos os rios correm para o mar e o mar nunca enche? Não é louco esse negócio? Todo dia água, água e água e água e água, e o mar nunca enche. Você já parou para pensar nisso? Lá em Jó, diz que Deus colocou limites ao mar. Por que o mar não enche? Porque Deus determinou: você vai vir até aqui. E lá em Apocalipse vai dizer que anjos do Senhor guardam os limites das águas. Pastor, e os tsunamis e essas coisas? Aí são espíritos quebrando leis espirituais, e esses terão que dar conta diante do Criador. Porque assim como nós quebramos leis, os espíritos também quebram leis, os demônios quebram leis, e esses vão ter que dar conta diante do Criador sobre essas leis que estão sendo quebradas. Porque a criação de Deus, queridos, é perfeita. Aqui ele está começando então a fazer a separação. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. O que é a porção seca? A terra. E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, porque tudo que Deus faz é muito bom. E disse Deus: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, versículo 11, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era. Então veja, Deus está preparando o que mesmo? O berço. E agora vai vir vamos lá, vocês estão aqui? Deus prepara, e aqui ele faz o quê? Coroa. Então aqui ele fez a terra, e ele fez as ervas, as árvores frutíferas, sementes, ele preparou e agora ele vai coroar. Qual que é a coroação do terceiro dia? Vamos lá para Gênesis 24, capítulo 1, versículo 24. Veja a coroação desse dia. E disse Deus: a terra produz a alma vivente conforme a sua espécie. Agora ele vai começar a criar os animais. Primeiro ele prepara lá as ervas, ele prepara as árvores frutíferas, os vegetais. Primeiro ele prepara o berço, e agora ele vai criar os animais. Vamos lá, leia comigo. Produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie,
e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era. Agora veja o 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado. Qual que é a coroação do dia terceiro? O homem, alma vivente. Deus prepara o berço e depois ele coroa. E onde está o sétimo dia, pastor? O sétimo dia é o equilíbrio, é o dia de descanso. Ah, você poderia glorificar a Deus aí, né? É possível, né? Tudo com equilíbrio e muita sabedoria. Candelabro. Uma peça de ouro, única, sem emenda. Esse é o candelabro, mostrando a obra perfeita de Deus. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Agora, onde entra a família aí, pastor? Obrigado, Danilo, eu acho que já ajudou demais. A família entra aqui, ó, do versículo 26 em diante. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Veja bem, querido, a bênção do Senhor está aqui. Abra o seu coração, receba essa palavra do seu espírito, porque está aqui a bênção do Senhor sobre a sua casa, está aqui a bênção do Senhor sobre a sua família, está aqui a bênção do Senhor sobre onde você colocar as suas mãos, querido, está aqui, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você é a imagem e semelhança do Criador. E como imagem e semelhança do Criador, ó como ele diz: domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Lembra que eu falei na oferta, que você ia entender um pouquinho mais de oferta hoje? Nós temos 4 reinos sobre a terra, né? Reino animal, reino vegetal, mineral, qual é outro? Animal, vegetal, mineral. Todo mundo fugiu da escola, gente? Reino animal, reino vegetal, reino mineral e o reino? Ô Ana, você está na escola ainda, Ana, me ajuda aí. Vou ler aqui, ó, a dica está aqui, ó, presta atenção na leitura. Domine sobre os peixes do mar. Qual que é o outro reino? Reino marinho, animal, vegetal, marinho e mineral. Agora veja o dado que a Bíblia nos ensina aqui, ó, que Deus deu domínio ao homem sobre 3 desses reinos. Um não. Ó, preste atenção. Deus deu domínio ao homem sobre 3 desses reinos. Um deles não. Quais são os 3? Domine sobre os peixes do mar. Que reino é esse? Reino marinho. Domine sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Que reino é esse? Animal. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar marinho, sobre as aves dos céus, o animal, sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: e eis que vos tenho dado toda erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto e que dê semente ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra. Qual que é o terceiro reino? Vegetal.
Qual que faltou? Mineral. Onde é que está o dinheiro? Mineral. Lembra o que ele disse lá em Ageu? O que é que ele disse lá em Ageu 2:8? Meu é o ouro e minha é a prata. Ó, domínio sobre o reino vegetal, sobre o reino animal e sobre o reino marinho, Deus nos deu. Agora o ouro e a prata é dele, e isso nós precisamos reconhecer que vem dele. Você está entendendo? Amém ou não? Isso é para você compreender o que a Bíblia nos ensina e os princípios que ela nos ensina. E como a minha família pode ser próspera, pastor? Quando eu obedeço esses princípios. Quando eu entendo esses princípios que Deus deu para o homem: domínio sobre o reino vegetal, domínio sobre o reino marinho e domínio sobre o reino animal. Mas o reino mineral, ele disse, é meu. Uma hora eu vou ensinar com mais profundidade isso para vocês. Mas a rebelião de Satanás envolve ouro. A rebelião de Satanás envolve ele trocar as pedras. Lembra que o sacerdote tem 12 pedras no seu peitoral? E a Bíblia fala dessas pedras na eternidade. E Satanás troca essas pedras. E por isso ele é destituído de um anjo para um demônio. A rebelião de Satanás está envolvida na questão do reino mineral. Porque Deus disse, o Senhor Jesus disse, você não pode servir a Deus e a Mamon. Porque Mamon na vida de muitos é um Deus. Mamon na vida inclusive de muitos cristãos acreditam mais em Mamon do que no Criador. Por que muita gente não dizima? Por que muita gente não oferta? Fala para mim, um motivo básico assim, de princípio que vem na sua cabeça. Por quê? Vou te dizer, se eu dizimar vai faltar. É assim ou não é? Isso está mostrando que você está crendo mais em Deus ou no dinheiro? Se eu não dizimar, vai? Isso está mostrando que você está confiando mais em Deus ou no dinheiro? Você está entendendo? E aí Mamon passa a ser uma divindade na sua vida. Por quê? Porque você ainda não entendeu que ele te supriu o reino animal, o reino vegetal e o reino marinho. Será que ele não vai subir o minério? Isso também é dízimo. A árvore do jardim, lá do jardim, que não podia comer. O que é isso, pastor? É dízimo. Deus disse, olha, coma tudo, mas essa árvore não. Sabe o que ele está dizendo? Você sempre precisa trazer para mim como reconhecimento que eu estou sobre você, que eu sou o seu provedor, que eu que te abençoo e te prospero. Amém ou não? Muito bem. O que me chama muita atenção no texto aqui do versículo 28 de Gênesis 1 é: e Deus abençoou. Diga assim: Deus me abençoou. No meio dos crentes tem muito uma frase assim: se Deus me abençoar, é ou não é? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deixa eu te orientar aqui. Você já é abençoado, porque Deus já te abençoou.
Amém ou não? E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, é Deus que está dizendo, erga sua mão aí. Frutifiquem, eu declaro que haverá essa palavra liberada sobre a sua vida no mês de março, sobre a sua casa, a sua família, onde você colocar as mãos, vai frutificar. Frutifiquem, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. A bênção do Senhor está sobre a sua casa. Erga a sua mão aí e declare essa palavra. Abra a sua boca e diga: a bênção do Senhor está sobre a minha casa. Vai, abra a boca aí, diga: a bênção do Senhor está sobre a minha casa. Está escrito: cri, por isso falei. Precisamos liberar essa palavra, porque é a palavra do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a minha casa. Amém ou não? Amém. Glórias a Deus por isso. Agora, aqui nós estamos falando da bênção do Senhor sobre toda a humanidade. Quando Deus está abençoando Adão, Ele está abençoando toda a humanidade. Amém ou não? Agora vai lá em Gênesis 12, põe aqui para mim, por favor, Gênesis 12, do 1 ao 3. Então o Senhor Deus disse a Abraão, acho que tem um antes desse, espera aí. Gênesis 8, do 15 ao 20. Ele abençoou e ele disse: multiplicai-vos. Então Deus disse a Noé. Você sabe o que aconteceu com Noé, né? Deus trouxe o dilúvio e só a família de Noé viveu. Amém ou não? Está errado aquele relógio ali? Tá errado, né? Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e suas mulheres e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, e sejam férteis. O plano de Deus para a sua família, você crê que está além do plano de Deus para animais? O plano de Deus para a sua família é que seja fértil, é que seja próspero, é que seja múltiplo. Uma família abençoada e próspera. Levanta a mão aí de novo e diga: minha família é abençoada e é próspera, em nome de Jesus. Coloca o próximo versículo aqui. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. 19. E com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Isso mostra que a bênção de Deus está sobre toda a criação. Está sobre os animais e principalmente sobre a sua imagem e semelhança. Amém ou não? Agora vamos lá em Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão. Lá Deus abençoou todas as pessoas. Aqui Ele está abençoando todas as famílias.
todos os povos da terra. Esse é o plano de Deus. Bênção, porque Deus dá o que tem, e Deus é amor, Deus é benevolente, Deus tem bênção para a sua casa e para a sua família. Amém ou não? Aqui então ele está abençoando todas as famílias. Lá ele abençoou toda a humanidade. Agora vamos ver uma bênção sobre uma nação específica. Vamos lá em Deuteronômios 28, do 1 ao 15. Coloque aqui, por favor. Deuteronômios 28. Se vocês, aqui é uma bênção condicionada. Qual que é a condição? Está ali, ó. A bênção vai vir se, olha o se ali, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Quem é que vai colocar muito acima de todas as nações? O Senhor. Você sabia que a nação mais rica da face da terra hoje é Israel? Se você pegar a renda per capita da nação de Israel, do povo que mora em Israel hoje, não dá para ser a nação mais rica. Mas se você pegar a riqueza de todo judeu, aí ser judeu não significa dizer que está morando exclusivamente em Israel. Nós temos judeu no Brasil, nós temos judeus na América. Se pegar toda a renda per capita de todos os judeus, o povo judeu é o povo mais rico dessa terra. Sabe por quê? Porque tem uma bênção de Deus sobre a nação de Israel. Queridos, Israel se tornou nação tem 100 e alguns anos. E é uma das nações mais fortes da terra hoje e a mais rica da terra hoje. O Brasil tem 500 anos. Não preciso dizer mais nada para você, né? Por que essa diferença, pastor? É simples. Deus liberou uma bênção sobre o seu filho Israel. Amém ou não? Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que Deus liberou uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. É Deus quem liberou. Creia nisso. Amém ou não? Os colocará muito acima de todas as nações. Em 100 anos, Deus elevou Israel acima de todas as nações, irmão. Em 100 anos. É Deus que faz isso. Vamos no próximo versículo. Todas essas bênçãos virão sobre você. Quem quer essas bênçãos correndo atrás de você? Ó, aprende aqui, ó. Certamente você nunca aprendeu isso. Eu também nunca te falei isso, mas deixa eu te ensinar hoje. Você sabia que a bênção e a maldição é um espírito? Como que é isso, pastor? A bênção e a maldição é um espírito. Olha como está escrito. Todas essas bênçãos virão sobre você e acompanharão, te seguirão. O Senhor Jesus disse que os sinais seguirão aos que crerem. O que é uma maldição? Uma maldição é algo que... Não tem uma maldição sobre a família? Famílias que carregam maldições? O que é isso, pastor? É um espírito que acompanha essa família por gerações. Então a bênção é o espírito e a maldição é o espírito. É claro que a bênção é o espírito para te abençoar, para te elevar. E a maldição é o espírito para te abater, para te destruir. Mas são espíritos. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, e se vocês obedecerem. Então, como ter o espírito da bênção comigo, pastor? Obedecendo. Como ter o espírito da maldição comigo, pastor? Desobedecendo. É simples assim. Amém ou não? Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vamos lá, olha as bênçãos. Vocês serão abençoados na cidade, e vocês serão abençoados no... Já viu gente falar, eu vou mudar de São Paulo, porque São Paulo não tem jeito não? Já viu? Eu vou mudar desse bairro, vou para lá, porque aqui não está dando jeito não. Irmão, quem é abençoado na cidade,
E se for no campo, é também abençoado, porque não é o lugar que me abençoa, sou eu que carrego então não é o lugar. Você está entendendo? Amém ou não? Amém. Abraão enriqueceu no deserto. Ló empobreceu no vale fértil. Não é o local onde está, é quem está no local. Se eu chego em um local que é deserto, mas a bênção do Senhor está sobre mim, eu vou cavar poços e vou achar água. Amém ou não? E eu vou enriquecer. Meu pai, pega essa palavra. Aleluia. Pastor, é esse emprego? Não é não. Você é canal de bênção. Se for o caso, essa empresa vai ter uma viravolta e você vai ser elevado lá para a glória de Deus. Seja luz, seja obediente à palavra do Senhor e Ele vai fazer próspero por onde você passar. Amém ou não? Vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo. Vamos lá. Os filhos do ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Veja como é o espírito, ó. Volta lá, os filhos dos ventres. Aquela questão da maldição passar de família, sabe? Tem isso, pastor? Tem, são espíritos. Como quebrar esse espírito? O Senhor Jesus é poderoso, amém ou não? Amém ou não? Vem para Jesus, você vai ver se Jesus não muda essa história aí. Vem aos pés de Cristo, você vai ver se Ele não muda. Os filhos do seu frente serão abençoados, como também todas as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Olha lá, o fruto do seu trabalho, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados, o seu celeiro. Vamos lá, versículo 6. Vocês serão abençoados em tudo. Amém? Amém? Você pode erguer a mão aí e dizer: eu sou abençoado em tudo. Está escrito ali na palavra de Deus: eu sou abençoado em tudo. Aleluia. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos. Amém? Levanta a mão aí, caia por terra todos os nossos inimigos. Todo espírito do inferno que se levanta contra a sua casa, contra os seus negócios, seus planos, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho. Vocês veem eu orar esse versículo direto e reto aqui, né? E fugirão diante de vocês por 7, em nome de Jesus. Verso 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. Tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Olha lá, ó. Onde a sua mão pôr a palma, vai ser abençoado. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde pôr a palma das suas mãos, a bênção do Senhor vai fazer próspero esse negócio aí, em nome de Jesus. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Vai para o 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Verso 11. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês. Amém ou não? Uma família próspera, amém ou não? Amém ou não? Amém ou não? O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Verso 12. O Senhor abrirá o céu, olha isso, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Erga sua mão aí, trabalhador. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, abençoando o trabalho do trabalhador. Está ali, ó. Deus tem colocado no meu espírito, querido, desde o mês passado. Ore sobre os trabalhadores, em nome de Jesus. Eu libero sobre a sua casa, eu libero sobre os seus negócios, eu libero sobre a sua família, eu libero onde você está trabalhando, colocando as suas mãos, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Amém ou não? E o último versículo, Efésios 1 e versículo 3. A bênção sobre a igreja.
Efésios 1 e versículo 3. Bendito seja o Deus e paz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fique de pé. Eu quero orar com você com essa consciência. Você vai orar agora dizendo: eu sou abençoado. Deixa o versículo aqui, Stephanie, tira não. Se for o caso, ore o versículo. Irmão, aprenda isso. Não tem palavras para orar, eu tenho te ensinado aqui. Abra um livro, o livro de Salmos, e comece a recitar Salmos. Pastor, eu paro para orar e não tenho palavra. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Abre o livro de Salmos e começa a recitar Salmos. A maioria dos Salmos são orações. E comece a recitar, e o Espírito Santo vai começar a gerar em você a oração. Ore textos da palavra de Deus. Ore. Porque a fé vem e o ouvir pela palavra de Deus. Então você vai orar agora esse texto de que você é abençoado. Está no passado. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sua casa é abençoada, sua família é abençoada, seus negócios são abençoados, onde você coloca as suas mãos é abençoado, se está obedecendo ao Senhor. É abençoado. Por que não está dando certo, pastor? Talvez falta um pouquinho mais de fé, talvez falta um pouquinho mais de ousadia, mas vai dar certo em nome de Jesus. Está escrito aos Gálatas que se a gente não esmorecer ao nosso tempo, nós vamos colher os frutos do nosso trabalho. Em Jeremias diz que ele veria os frutos do seu penoso trabalho e se alegraria. Eu quero orar com você agora sobre o seu trabalho do mês de março, para que haja um mover de Deus de forma extraordinária. E você vai orar assim, eu estou te orientando para nós orarmos e nós vamos encerrar o culto. Você vai orar assim: Deus, eu quero um mover do Senhor no meu trabalho esse mês. Eu quero as suas mãos se movendo de forma sobrenatural e as bênçãos que está sobre mim, porque está escrito que eu sou abençoado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que essas bênçãos sejam liberadas. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com seus filhos. Pessoas que têm trabalhado muito, se empenhado, se esforçado, empreendedores, empresários, autônomos, profissionais liberais, pessoas que são prestadores de serviços, colaboradores de empresas, sejam elas quais forem. Nós oramos que em nome de Jesus, o mês de março seja um mês extraordinário no que diz respeito à execução do trabalho dos seus filhos e aos resultados desse trabalho. Em nome de Jesus, que ele veja, que ela veja os resultados do trabalho. Ele tem semeado, ela tem semeada. Senhor, ele tem sido um homem íntegro, um homem justo, tentado, buscado fazer a sua vontade, mas tem visto seus negócios emperrados, tem visto a sua empresa emperrada, tem visto o seu trabalho não prosperando. Mas em nome de Jesus eu declaro que o mês de março vai ser um mês de prosperidade como nunca antes sobre essa casa, sobre essa família, os negócios dessa casa, os negócios dessa família, o emprego, o trabalho dessa pessoa, em nome de Jesus, próspero, abençoado, frutífero, dando certo, em nome de Jesus. Todo inimigo que tem se levantado contra essa casa, contra essa família, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Erga sua mão aí, querido.
Eu disse ontem na live de oração, e eu quero dizer aqui. Com certeza você tem percebido alguma ação de Satanás contra a sua casa e contra a sua família. Eu tenho orado por você, você sabe disso. E eu espero que você esteja orando por mim. Que, irmão, essa noite só Jesus, a esposa deve ter percebido. Mas teve uma guerra travada no meu quarto. Eu não vi, mas eu não preciso ver quando se é homem espiritual para perceber quando tem uma guerra travada. E essa noite teve no meu quarto uma guerra travada. Eu não vi, não senti nada, mas eu acordei e percebi. Aconteceu algo aqui. Irmão, eu acordei e parecia que eu tinha tomado uma surra. Sabe quando você parece que você tomou uma surra? Isso são guerras travadas no mundo espiritual, irmão. Porque o mundo espiritual mexe no mundo físico. Então preste bem atenção. Eu tenho a sensibilidade do mundo espiritual da minha casa. E de vez em quando Deus revela alguma coisa de alguém. Mas quem mais tem sensibilidade da sua casa, do seu trabalho, é você. E não é eu que vou expulsar esse mal, é você. Eu te ensino, eu te dou o norte e você atua como soldado. Então agora você vai repreender toda a percepção que você está vendo dentro da sua casa, toda a percepção maligna que você está vendo no seu trabalho, e você percebe, caramba, eu faço e não acontece, caramba, por que essa pessoa está assim, aquela pessoa, e por que está acontecendo tudo isso? E você percebe que alguma coisa não está certo. Ore agora. Pai, em nome de Jesus, está escrito em sua palavra, e nós usamos o poder da sua palavra, que o inimigo se levantaria contra nós por um caminho, mas fugiria de diante de nós por 7. Eu oro em nome de Jesus. Erga a sua voz agora, querido. Erga a sua voz, use a autoridade. Guerra não é para ficar com medinho, não. Usa a autoridade que Jesus te deu. Seja soldado agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal que está se levantando contra a minha casa. Eu repreendo toda a cirandação que está se levantando contra os meus negócios. Eu repreendo todo o mal que se levanta contra o meu casamento, contra o meu filho, contra os meus sonhos, os meus projetos. Eu repreendo todo o mal que se levanta contra a casa do meu irmão, da minha irmã. Todo espírito enganador, mentiroso, sutilidade. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, de roubo, de adultério está repreendido. Sai dessa casa, sai dessa família. Em nome de Jesus, nós te damos uma ordem. Essa casa não é sua. Em nome de Jesus, sai daí. Pai, nós oramos. Coloque os seus anjos acampado, conforme está escrito em sua palavra, ao nosso redor. Acampado ao redor da nossa casa, e nos proteja de todos os males, em nome de Jesus.